Você tem algum produto que você não usa no rosto? Vamos descobrir o que os dermatologistas não usam no rosto? Meu nome é Renata Fontani, eu sou especialista em pele e hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo e fazer essa pergunta para ele. Ricardo, você como dermatologista, o que você não usa de jeito nenhum no seu rosto? Renata, eu não uso no rosto produtos que são corporais. Isso é muito engraçado porque as pessoas têm a impressão de que esses produtos são todos muito parecidos ou que são mais ou menos iguais. E é a Serve mesma tanto para o coisa. corpo quanto para o rosto, né? Exatamente. E o que acontece é que a própria espessura da pele do rosto e do corpo é diferente e a própria composição da pele tem diferença nessas áreas. Então, a grande maioria desses produtos que são corporais, por exemplo, um protetor solar corporal, um hidratante corporal, eles costumam ser um pouco mais oleosos, ter uma chance um pouco maior de fazer acne, por exemplo, no rosto, do que aqueles produtos que são específicos para rosto. O contrário não é tão verdade. É isso que eu ia falar. Às vezes do rosto, a gente até, né, se não se adaptar e tudo, pode até passar no corpo, Às vezes a né? pessoa compra, por exemplo, um protetor solar, não ficou bom no rosto, mas ela vai numa praia, vai num clube um dia, ela acaba querendo aproveitar aquilo gastando no corpo. Geralmente é mais tranquilo. Mas o contrário, com uma certa frequência dá errado. Em especial por causa dessa questão da oleosidade do produto, de ser um produto que geralmente tem uma chance maior aí de dar uma acne, de dar uma espinha, de dar algum processo inflamatório no rosto, sabe? Pode não parecer, mas a pele é diferente, né, Ricardo? É diferente. A própria, como eu tô falando, a própria composição mesmo da oleosidade da pele, da barreira cutânea de proteção, ela é diferente. E por incrível que pareça, Renata, a gente falando assim, o rosto ele aguenta um pouco mais algumas coisas do que o resto do corpo, mas outras não. Então, por exemplo, esses ácidos que às vezes a pessoa usa, eles geralmente a gente consegue no rosto aplicar concentrações mais altas, por exemplo, do que no pescoço e no colo, porque a pele é muito mais fininha. Então tem diferenças, tem algumas coisas que são um pouco mais peculiares. Isso é uma pergunta minha. E os ácidos que você usa assim para o corpo, para clarear, tipo virilha, axila, eles são mais fortes do que... Geralmente as concentrações são diferentes, né? Também, isso. São concentrações distintas. Dependendo da área, onde é uma área mais sensível, por exemplo, uma área de dobra, como a virilha, axila, às vezes a concentração do despigmentante, ela às vezes é até parecida com o do rosto. Porém, o do rosto costuma ter junto com o despigmentante algum outro veículo, alguma combinação de substâncias que é mais bem estudada e que dá para usar no rosto e que, por exemplo, se você fizer numa área de dobra, como axila ou como virilha, você aumenta muito a absorção desses produtos. Então, aumenta risco de efeito colateral, aumenta a queimadura, aumenta efeito sistêmico, porque absorve mais a medicação. Então, se for um produto que tem efeito colateral sistêmico, a chance é um pouco maior. Então, tem que se evitar também, tem que ter cuidado. O que mais? E você? Eu ia perguntar aí, o que você não usaria, Renata? Eu não usaria produto vencido. Sim. Porque eu acho que é muito arriscado, né? Principalmente ácido. O próprio creme de corpo para o rosto também não usaria. E que mais? Tem mais alguma coisa? Renata, eu não gosto muito dessas misturinhas caseiras que as pessoas às vezes fazem, né? Assim, por que eu não gosto? Assim, vou te justificar. Claro, gente, que tem algumas coisas que são consagradas na literatura. Até nós, enquanto médicos, de vez em quando falamos com o paciente, olha, compra tal pomada, compra tal produto, junta os dois e passa. Mas essas misturinhas que são feitas no dia a dia em casa, elas têm dois problemas assim graves, na minha opinião. Na verdade, 3 problemas graves. Muitas vezes, quando a pessoa mistura, por exemplo, vou misturar um ácido com um creme hidratante, com um protetor solar, com alguma coisa assim. Muitas vezes você tem interação entre esses produtos e a interação entre as substâncias que estão ali, às vezes, elas atrapalham a eficácia de algum desses produtos ativos. Isso é muito comum da gente ver. Às vezes dilui, né? Isso exatamente. Às vezes dilui o produto ativo também. Essas interações entre produto ativo é muito comum a gente ver isso. A pessoa coloca, por exemplo, um antioxidante com uma substância que é altamente oxidante. Não
vai funcionar nenhum dos dois. Tipo, né? jogou assim, dinheiro fora jogou dinheiro e não fora teve e não vai ter nenhum resultado. benefício. Exatamente. Então, assim, tem que se tomar um pouco de cuidado com isso. Às vezes você coloca uma substância que ela é feita para atuar num determinado pH específico, que o creme é preparado naquele A pH. pessoa tem que entender de química, né? E aí a pessoa usa uma outra coisa que altera esse pH e ele para de fazer efeito, por exemplo. Isso é muito mais frequente do que as pessoas acham, sabe, Renata? Um exemplo clássico disso de pH, por exemplo, é o ácido glicólico, né? Dependendo do pH, ele funciona com um efeito de peeling. Dependendo do pH, ele funciona como hidratante. Né? Assim, então, você vai pagar um valor super caro para um efeito hidratante final e sem nenhum benefício em renovação celular, por exemplo, se você fizer uma mistura caseira com ele. E tem uma pessoa que estudou para fazer aquele cosmético, né? Exatamente. Se ele tá ali daquele jeito... Então, um risco é esse risco da interação medicamentosa, que pode neutralizar o efeito, ou às vezes pode até potencializar, e pode levar a uma queimadura, levar a algum malefício também. A outra coisa que eu acho que é ruim disso é o que você falou de diluição. Porque às vezes a pessoa mistura tudo e no final todos os produtos ficam numa concentração ralinho, muito mais baixo do que a concentração eficaz. Que é diferente de você passar um produto, esperar ele secar e ter um pouquinho de ação e passar outro produto por cima. Hoje, por exemplo, a gente faz muito técnica sanduíche, por exemplo, quando usa ácido. A gente pede muitas vezes o paciente, olha, passa um hidratante primeiro no rosto, leve, espera um pouquinho para você fortalecer um pouco a sua barreira cutânea, a qualidade da sua pele, passa um ácido por cima, espera um pouco e às vezes, dependendo da sensibilidade do paciente, a gente pede até para passar o hidratante novamente. Mas é completamente diferente você fortalecer a pele com hidratante e você diluir o ácido com o hidratante. Com o hidratante. Né? O ácido não vai ter o mesmo efeito. Não vai ter o mesmo efeito, né? Então, isso acaba sendo prejudicial, não é legal. E a terceira coisa que às vezes acontece quando você faz essas misturinhas caseiras é que você tem uma chance um pouco maior também de alguma reação, porque você começa a misturar muitas coisas juntas. Então, se por acaso você tiver um processo alérgico, você não vai saber sobre o que é. E aí é um outro problema, né? Assim, então, além da interação medicamentosa, além dessa questão que a gente acabou de citar, ainda tem isso, né? Assim, dessa questão de não saber se tiver alguma alergia, algum processo alérgico. Não, e você falando sobre isso, eu penso também que eu não usaria produtos que a pessoa faz em casa. Sim. Tipo um limão com açúcar para esfoliar, que se usava isso muito antigamente, aí dava aquelas manchas, né, de ácido, né, no sol. Sim. Então, tem gente que faz arroz, né, tira o ácido cáustico do arroz. É uma quantidade muito pequena de ativo para fazer o mesmo efeito de um creme, né? E com o risco de alguma coisa não dar certo nesse processo caseiro, né? Essas frutas cítricas, quase todas elas, na composição, existem substâncias que têm esse efeito de fotossensibilização. Então, o paciente, igual você falou que antes o pessoal usava muito limão para fazer esfoliação, a pessoa usa, ela faz esfoliação, mas se ela se expor ao sol, por exemplo, se for uma pessoa de pele muito sensível, ela pode gerar uma queimadura, né? Assim, pode fazer uma mancha, por exemplo, dessas fotofitodermatoses. Então, assim, o sol, ele tem interação com o produto. Às vezes o produto em contato com a sua pele, ele não queima, mas a exposição ao sol faz ele queimar. Então, isso é de risco, né? Assim, a gente vê com uma certa frequência isso acontecendo. E aí a pessoa acaba caçando um problema desnecessário, onde né? ela estava procurando uma solução, né? Não vai ter nenhum benefício, às vezes não vai ter nenhum benefício ali em relação àquilo. Não. Os produtos, querendo ou não, industrializados, eles são mais seguros. Eles têm estudos para eles serem comercializados, eles têm aprovação da Anvisa. É diferente, né? Muito mais seguro do que as misturas caseiras. Né? É o melhor procurar um dermatologista, saber o produto certinho, até para não gastar com produtos, às vezes comprar mais do mesmo, né? Porque tem tanta opção na farmácia, né? A gente chega na farmácia, tem várias opções de várias marcas e quando a gente vai ver, é mais ou menos a mesma coisa. A mesma coisa. Outra coisa que eu também não gosto de usar, Renata, que eu evito muito, eu não usaria, são produtos com cheiro ou cor muito forte quando você vai se expor ao sol. A não ser que seja um fotoprotetor com cor. Né? Assim, por que eu falo isso? Por causa dessa questão da sensibilização solar. É muito frequente os pacientes, por exemplo, ele sempre usou um determinado perfume ou um determinado hidratante que tem uma cor, ou tem um brilho, ou tem
alguma coisa ali naquela Ou tá fazendo um tratamento com ácido e continua, e continua e não interrompe, né? E a exposição solar, ela faz sensibilização de muitos desses produtos. Então, em geral, se eu viajo para uma praia, se eu vou para um clube, eu evito muito de usar perfume, muito de usar produtos que tenham cor muito forte, que tenha cheiro muito forte, porque a gente sabe que o risco de sensibilização é muito maior. O skincare muda um pouco, né? Ah, sim. Quando é frio, quando é calor, quando você está na praia, quando você está num lugar mais frio. Sim, o seu skincare não vai ser o mesmo, né? Não vai ser o mesmo. Então foi muito bom conversar com você, Ricardo. E a gente está parecido aqui também no que a gente nunca usaria, né? E realmente você tem razão. E você? O que disso daqui você também não usa? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra num próximo podcast.